Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sindasp Podcast, o podcast do nosso sindicato, Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores nas Empresas de Perícia, Pesquisa e Assessoramento do Estado de Santa Catarina. O nosso sindicato, nosso querido sindicato, todas as pontas e todas as regiões, as 24 regiões do Estado de Santa Catarina, representando trabalhadores das empresas públicas da agricultura e também da base privada da agricultura e outras áreas também. Eu sou Alan Camargo, vou estar contigo durante o programa de hoje. Do lado aqui, meu companheiro, colega, camarada, bom amigo, Daniel. Obrigado pela presença, bem-vindo a mais um Sindasp Podcast. Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, começando esse sabadão, né, final de semana. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã para quem vai assistir esse programa que fica gravado. Todos os sábados ele vai ao ar, ao vivo, o nosso Sindasp Podcast, e esse sábado bem especial, estou ansioso para participar desse programa aí. Mas antes de começar, a gente tem que pedir para o pessoal para se inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Tem aqui o QR Code para quem está assistindo na Smart TV. Presidente Celes, a gente fica mais bonito na Smart TV do que no celular. Então, quem está assistindo na televisão tem o QR Code, aproveita lá, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E vamos lá, Alan, para mais um Sindasp Podcast? Partiu? É isso aí. Tem bem abaixo da nossa tela o likezinho, deixa o like. Se não gostou, deixa aquele dislike também, sem problema nenhum. Ajuda para que a gente consiga melhorar nas próximas edições. Ao meu lado aqui, no cantinho, o QR Code, se tu apontar o leitor de QR Code do celular, vai direto para a inscrição no canal do sindicato no YouTube. Lembrando que nós também estamos na programação da Rádio Web Planeta Ilha, né? Então, nos acompanha com áudio, aquele áudio do radinho. Aumenta o volume, está começando mais um programa. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre a Cidasc, a nossa querida companhia que faz a fiscalização sanitária do Estado de Santa Catarina. Para isso, convidamos a presidente Celes Regina de Matos, médica veterinária, se eu não me engano, está aqui no currículo, eu acho que não errei, e que agora preside a nossa companhia, tem origem na BRF, né, iniciativa privada, e vai contar um pouquinho para nós sobre tudo isso. Antes, compartilhe o nosso conteúdo, joga nos grupos, grupo da família, grupo dos colegas. A ideia é que o conteúdo de hoje chegue a todas as trabalhadoras e trabalhadores da Cidasc. Nós temos muito a conversar sobre a companhia, e a presidente da Cidasc prestigiou, fez questão de vir até o estúdio do Sindasp em Florianópolis, num gesto muito legal. Obrigado pela presença, e vai estar conosco aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Bem-vinda, presidente Celes. Oi, tudo bem, pessoal? Olha, eu estou aqui bem contente mesmo de estar aqui, porque represento uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, e boa parte deles está junto com o sindicato. Portanto, não tem que me agradecer por estar aqui, eu estou aqui, porque aqui é o lugar que eu devo estar, é aqui que também a gente chega a entendimentos, a informações que são construtivas para o nosso Estado. Eu queria iniciar o nosso programa perguntando para a senhora como é que a senhora chegou à indicação para a presidência da Cidasc? Qual foi a trajetória que lhe garantiu essa qualificação para presidir a nossa companhia? E contar um pouco da expectativa que a senhora tem nesse início de trabalho, porque pode vir a ser uma boa gestão dentro da direção da Cidasc. Bom, você está com tempo? Porque nossa, a minha trajetória é grande, longa. Que bom, essa é a proposta. A gente está aqui para um bate-papo, e senta que lá vem a história. Serve o mate aí que vamos contando. Presidente Celes, a ideia aqui é ter tempo mesmo. São esses espaços no sábado que a gente abre as questões para construir uma boa análise, pensar, refletir. O pessoal está botando a água a ferver a recém, né? Não pode deixar ferver, para o mate não pode deixar ferver, mas quase ferve a água.
Está começando a botar a água ferver, vai puxar o mate daqui a pouco, então a gente tem tempo até a hora do almoço para conversar bastante. Bom, então tá. Eu sou uma moça do meio oeste de Santa Catarina, e eu me formei já tem 34 anos. Sou médica veterinária, especialista em saúde pública, em tecnologia e processamento de carnes, e sou mestre em ciência de alimentos. Mas a minha formação, eu vou te dizer que é de antes da BRF. Assim que me formei, depois de estágios feitos com a Cidasc, eu acabei entrando no serviço público. Eu fui a médica veterinária de um município do oeste de Santa Catarina, chamado Arroio 30, é a capital da cultura italiana, no meio oeste, né, de Santa Catarina, e lá eu fiquei por 10 anos, participei de todas as vacinações que tivemos na campanha contra a febre aftosa, eu ajudei, eu estava lá, eu vacinei boi a boi, junto com os vacinadores que a gente contratava e treinava na época, eu vivi tudo aquilo. Depois disso, eu fui para a agroindústria, na época na Perdigão, e comecei a trabalhar com industrializados. Aí a Perdigão decidiu que queria ter uma iniciativa com uma empresa de Goiás para trabalhar com bovinos. E eu me candidatei, porque eu busco sempre continuar aprendendo, eu gosto disso, então estudei para isso e tive a oportunidade de trabalhar com a produção e abate de bovinos em Goiás. De lá, a Perdigão, na época, comprou um frigorífico em Mato Grosso, um frigorífico pequeno, que abatia 300 cabeças por dia, e o objetivo era abater mais de 1.000 por dia, né? E exportar para o mundo inteiro. E então eu fui para lá e comecei a reformar e produzir ao mesmo tempo em Mato Grosso com bovinos. Nessa época, a mesma empresa que eu estava comprou a Avipal e tínhamos que passar a cultura da Perdigão para a Avipal. Então, eu fiz um trabalho em Mato Grosso do Sul, em Dourados, com a indústria e com o laboratório que havia lá. Nessa época, também iniciou uma parceria com o frigorífico União Avícola de Nova Marilândia, em Mato Grosso. Lá também eu fui cuidar. E aí, já cuidava de Nova Mutum, que era um frigorífico que havia da Perdigão. Então, houve a fusão da Perdigão com a Sadia, formando a BRF. E aí eu assumi, além dessas que eu falei, Mirassol do Oeste, Dourado, Nova Marilândia, Nova Mutum, assumi também Lucas de Rio Verde e Várzea Grande. Com tudo isso, né, eu trabalhei com bovinos, com suínos, com frango, com peru, com fábrica de ração, com fábrica de farinhas e no campo também, fazendo verificação de biosseguridade nas granjas. Durante esse tempo, eu também dava aula na universidade, sou professora universitária, gosto muito. Enfim, eu estou sempre aprendendo e pensando que posso ensinar alguma coisa, né? Usando, não adianta aprender e não usar o que se aprende, né? Então, essa é a minha história. Com o tempo, eu fiquei com o apelido, né, a imagem daquela que quando tem algo diferente dá para Celes, vai para lá, vai para o Amapá, vai a Celes, vai para o Acre, vai a Celes, vai criar codorna, vai a Celes, porque eu me acostumei a esses desafios. Com isso, eu aprendi bastante sobre as pessoas também, sobre relações humanas, né? E gosto da diferença. Eu gosto de quem tem opinião, porque quem tem opinião madura, que separa as ideias e as pessoas, sempre te faz ver além. Então, essa é a minha trajetória. Daniel, pode ser? Eu posso lhe tratar como professora Celes? Eu gosto tanto do termo professor, é tão respeitoso, e eu vou lhe tratar, se a senhora me permitir, como professora. Daniel, pode ser?
Você foi escolher um pronome de tratamento, já me perdi na metade do currículo. Só que eu não respondi uma parte, né? Pouca coisa, né? É bastante e eu gosto de contar porque eu tenho orgulho. Muito né? parabéns. Eu tenho orgulho disso, que é só o que eu consegui juntar na vida. Essa é a minha história, né? Então eu tenho muito orgulho dela. E eu acabei não te respondendo como é que eu cheguei, né? Na Cidasc. Então eu estava para ir para Mato Grosso, voltar para Mato Grosso, quando as pessoas que me conhecem aqui de Santa Catarina disseram: não, você não vai voltar, você vai ficar, mas eu tenho que ir para lá, eu vou dar aula. Não, você vai ficar. Vou mandar teu currículo para o grupo gestor do Jorginho. Eu disse: mas é só mais um currículo, né? Ele deve receber tantos, nem me conhece. Eu nunca fui filiada a partido nenhum, não que eu seja contra a política, não há vida sem política, porém, sou muito criteriosa em relação a isso, então preferi nunca me vincular a nenhum para me sentir com mais liberdade. E tá bom, tá aqui meu currículo, mas não achei. Eu tinha uma ideia de que se eu não tivesse um vínculo partidário, eu não teria chance. Mas entreguei meu currículo porque me foi solicitado com bastante insistência. Claro, são pessoas que me conhecem e me querem bem e queriam que eu ficasse no estado. Entreguei meu currículo, o grupo gestor me chamou, vim a Florianópolis, quiseram saber mais detalhes, pediram mais documentos para comprovar o que estava no currículo, né? Porque para escrever é fácil, agora você tem que comprovar que você viveu tudo aquilo, né? Eu entreguei e voltei para o Oeste. E passados uns 3 a 5 dias, eu recebi uma ligação que o governador queria falar comigo. E nessa oportunidade, ele me perguntou mais algumas coisas e, no final, ele me perguntou se eu me sentia preparada para assumir a presidência da Cidasc. Nesse momento, passou um filme na minha vida, muito rápido, assim, passou tudo que eu já vivi, que eu já experimentei, que eu já aceitei, o que eu gosto, o que eu fiz, o que eu estudei e o que eu quero para a minha vida. Eu sou uma menina de 55 anos, com muito vigor, com muita disposição, e eu tenho mais 55 anos pela frente, e eu disse que sim, porque eu estou preparada, porque defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal foi o que eu fiz a vida inteira. E eu continuei estudando, eu nunca parei de estudar. Então, me sinto atualizada, eu conheço de gente, de pessoas, porque para ir todos esses lugares eu precisei muitas vezes me adaptar. Quem chega é que se adapta primeiro. Depois, começa a haver uma troca. E eu aprendi isso. E gosto de gente, gosto de pessoas diferentes, eu gosto de discussão. Então, adaptar, para mim, é muito simples. E fazer sanidade e inspeção é o que eu posso dizer que aprendi a fazer na vida. E foi assim que eu aceitei e estou há 2 meses no cargo. Professora, a ideia é deixar uma marca na gestão da Cidasc? Tem uma marca própria da professora Celes, que ela quer garantir que seja a marca da gestão dela à frente da empresa? Olha, a Cidasc, ela tem os valores, né? Tem sua visão, missão e tem os valores. E eu me identifico muito com os valores da Cidasc. E eu não preciso de outra marca. Esses valores são a transparência, a legalidade e a credibilidade. Então, isso para mim, em tudo que eu fizer, se eu falar de bem-estar animal, é importante para mim, dentro daquilo que é a atuação da Cidasc. Outro ponto que eu acho muito importante é a prevenção. O estatuto da empresa, ela fala como objetivos da empresa 2 palavras. A primeira é prevenção. A segunda é fiscalização. Então, já está claro que o grande papel, a grande vocação da Cidasc
é a prevenção. É ser um consultor, educador, orientador, vamos escolher o termo que quisermos, mas nessa linha, do produtor rural, do empreendedor. Eu tenho uma ideia, eu preciso saber como fazer, a SIDASC vai orientar, se isso envolver defesa sanitária animal, vegetal ou inspeção de produtos de origem animal ou vegetal. E temos ainda a classificação de grãos, onde nós atuamos ainda, e a saúde pública. Hoje se fala em saúde única, e é preciso que esse conceito cada vez esteja mais presente nas nossas decisões. Quando eu falo de SIDASC, eu não estou falando só de febre aftosa, eu não estou falando só de animal, eu estou falando de vegetal também, é saúde. Se eu falo de vegetal, saúde vegetal, isso me remete a pensar em agrotóxico. Se eu penso em agrotóxico, eu penso na saúde das pessoas e no meio ambiente. Então, veja que, como tudo está ligado à saúde da planta, que não tenha resíduo de agrotóxico, a saúde das pessoas, que não consumam agrotóxicos, e o uso correto dos agrotóxicos, para que o meio ambiente não fique contaminado, envenenado. Isso tudo a SIDASC ela faz. Ela faz quando ela fiscaliza o uso do agrotóxico, ela faz quando ela fiscaliza os receituários agronômicos, se o uso está sendo feito de acordo com o indicado. Ela faz quando ela verifica se aquele agrotóxico é o que é aprovado ou é um correlato clandestino, porque o que é clandestino nós não sabemos o que tem dentro da bombona, e se não sabemos o que tem dentro do frasco, não sabemos a consequência que tem sobre o animal que come o pasto, sobre a planta, sobre a pessoa que come a planta, sobre a água, quantos anos vai ficar no ambiente. Então, são todos os trabalhos que a SIDASC faz também, além da saúde animal, que é a mais conhecida. Te falei tudo isso para dizer assim, a saúde única tem que estar no centro do nosso pensamento. Quando eu pensar em saúde única, eu penso em todas as áreas e tomo decisões que impactam positivamente em todas elas. Então, eu te diria saúde única e que no final é o que a SIDASC faz. Dani? Muito bem. Presidente, tem uma. A senhora falou na questão da legalidade também. Tem uma pergunta que eu já vou fazer já de arrancada, que é o que o pessoal também sempre nos cobra, principalmente a nossa base de representação, que é o pessoal que trabalha nas barreiras sanitárias. Primeiro, eu já te parabenizo também, porque eu estou acompanhando que estás indo nas barreiras, ver o que o pessoal faz lá de fato, né? Conhecer um pouco do trabalho de fiscalização efetiva na ponta, porque muito se fala, às vezes, quando um gestor assume um cargo de tamanha importância, muitas vezes ele fica muito na teoria e esquece um pouquinho de ver a prática. Então, tem duas questões. A primeira questão que é a histórica, escala nas barreiras sanitárias, que o pessoal sempre nos questiona, inclusive tivemos com alguns coordenadores lá no seu gabinete já também pedindo apoio, envolvimento para a gente resolver de uma vez por todas essa pendência. E outra questão é as estruturas na barreira sanitária, que o pessoal trabalha lá 24 horas por dia, né? Já foi bem pior. Isso eu não sei se a senhora acompanhou, mas no início, ali nos anos 2010, era bem pior do que tinha, o que tem hoje dentro da estrutura da SIDASC. Mas então a pergunta seria mais voltada, seriam essas duas perguntas, a questão da escala para resolver, né, como a gente pode encaminhar, se tem apoio da presidente em relação a essa pendência histórica, e literalmente as estruturas também das barreiras, né, como é que estão. Aí depois tem mais uma outra pergunta, que é a questão de status livre também de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul e do Paraná, mas enfim, para as atividades nas barreiras sanitárias. Tá. Sim, vocês estiveram lá e eu sou uma mulher de palavra.
todo o encaminhamento necessário para as instâncias que precisam avaliar o pleito, eu garanto que serão feitas. Então, o nosso diretor institucional, Marcos Pacheco, ele ficou incumbido pessoalmente de dar condução a esse assunto, né? São muitos assuntos que nos chegam e tendo um pai para o assunto, fica mais fácil garantir o retorno. Eu sempre digo, sim ou não, mas retorno tem que dar. E, nesse caso, não sou eu que vou avaliar, eu não tenho graduação para isso, né, qualificação para isso, mas já está encaminhado com a PGE, né, a Procuradoria Geral do Estado, que tem competência para avaliação desse pleito, e o que for definido será feito, sem dúvida nenhuma. A gente quer que todas as pessoas trabalhem de maneira regular em todos os aspectos, inclusive nesse, e é o que vamos encaminhar. Quantas barreiras... Eu sou uma mulher do campo, e eu continuo sendo, e não pretendo deixar de ser. Então, eu sempre aprendi com a mão na massa. E eu vou às barreiras porque eu quero ouvir deles quais são os sentimentos e quero ver com os meus olhos também quais são as condições e entender de que modo eu posso ajudar. Então, em todas as barreiras que eu já fui, eu fui absolutamente bem atendida, Daniel. Eu tenho vontade de ir e ficar lá. Na 153, eu ganhei até um colete deles e nós fiz barreira junto com eles, verificamos os veículos, subi no caminhão, mas eu não subi para tirar foto, eu subi para olhar mesmo o que tinha lá. Uma parte eles me ensinaram como é que funciona no sistema, acessar, porque não é minha rotina. Outra parte nós trocamos umas ideias, assim, fabuloso, excepcional. Eu volto do campo, eu digo, esse é o meu campo, essa é a minha lavoura, né? No planto soja, eu tenho pessoas lá. Eu volto do campo energizada, com o pensamento claro. E o que eu tenho visto sim, já foi pior. E eu sei disso, porque estou há 34 anos na lida como médica veterinária. Primeiro no campo e depois na indústria, mas a indústria não vive sem a SIDASC. Não tem um frango que vai ser abatido, um suíno que vai ser abatido se não passar pela SIDASC, por todo o procedimento sanitário. Então, a gente sempre esteve muito atento, e a agroindústria muito preocupada com a condição das barreiras sanitárias, porque é barreira para o negócio também, é barreira positiva para o negócio, no sentido de evitar, prevenir a entrada de doenças. E quando a gente fala em barreira, a gente não está falando só da barreira contra a febre aftosa. A gente está falando sobre uma série de outras doenças, né? Peste suína clássica, peste suína africana, a própria influenza aviária agora, né? Ela pode entrar voando, mas ela pode entrar por terra também. E quaisquer espécies animais são passíveis de doenças, como o ser humano. E ao entrar, tem impacto na criação de ovinos, na criação de equinos, em todas as espécies, em peixes também, né? E nas doenças transmissíveis aos seres humanos, inclusive, né? Na entrada de carne sem procedência, que é uma pauta que um dia a gente pode falar sobre isso, conheço muito sobre o assunto, mas entendo que a população em geral precisa saber mais esses hábitos, né, do consumo da carne mal passada, o que é mito e o que é verdade, né? Do leite da vaquinha sem ferver, a nata, o queijinho, que eu não sei de onde vem, isso tudo não é inocente, é muito bonito porque é artesanal, mas existem medidas que a gente precisa tomar para garantir a saúde dos animais e aí sim, consumir esses produtos sem problema, né? Mas, enfim, as barreiras, elas cuidam de tudo isso, é uma barreira contra a entrada de doenças para animais, para plantas e para a saúde humana. Plantas, se a gente for falar, nós temos a produção de maçã no estado, que é extremamente expressiva em termos de retorno financeiro.
Nós temos a banana, que é uma cultura muito forte também no estado. Os cítricos estão se desenvolvendo cada vez mais, e a Cidasc, ela tem controles muito fortes em cima, especialmente das pragas dessas plantas, né? Que são pragas que o próprio Ministério da Agricultura coloca regulamentos, e que a Cidasc ajuda diretamente, diuturnamente, na aplicação desses regulamentos. Para quê? Para fiscalizar? Para cobrar taxa? Não é nada disso. É para que a gente consiga vender no Brasil, exportar para onde quiser, porque a gente tem liberações em Santa Catarina que muitos estados ainda não conseguiram. E é por quê? Porque a banana é melhor? Sim, porque a banana é melhor. Por quê? Porque é saudável, não tem doença. Por quê? Porque tem um trabalho por trás disso, o mesmo a maçã, o mesmo os cítricos. E também, vocês vejam que bacana, né? Em Lages, na Serra, tem muita indústria madeireira. E lá nossos colegas agrônomos estão focados no controle da vespa, que é um inseto que é uma vespa que ela consome a madeira, o tronco consegue adoecer a planta e você perde as árvores. E ela é extremamente invasora. A Cidasc, no Planalto Serrano, ela cuida disso também. Agora, quando está entrando madeira do estado, pode não estar entrando só madeira, pode estar entrando madeira doente, com a vespa, ou com outras doenças, né? Da banana, laranja, maçã, e uma vez aqui dentro, né? Então, você veja que lá na barreira segura tudo isso, né? E eu tenho um propósito muito grande com as barreiras. Eu vejo que gestores passados já deram bastante condições em veículos, na parte de informática. Então, hoje eu vejo duas grandes oportunidades dentro da Cidasc, nesse tempo que estou aí, que é a parte, primeiro, atualização da legislação e de regulamentos que precisam ser postos em dia. Isso é um processo muito dinâmico. O Ministério muda a legislação, nós temos que ir atrás, adequando o nosso também, né? Aparecem problemas novos, sanitários, nós temos que também legislar em cima. São novos, então não tinha legislação, nós temos que legislar. As melhorias que fazemos têm que estar regulamentadas. E nós temos uma oportunidade em relação a isso. O secretário Colato já está puxando uma pauta, então, tanto o Cidasc, quanto o EPAGRE, quanto o SEASA, já fizeram um tema de casa, que é o levantamento do que precisa ser atualizado, do que precisa ser revogado, porque se tornou obsoleto, e o que precisa ser criado, né? Então, esse é um trabalho que está em andamento, e a questão das barreiras, a gente vê bastante disparidade, Daniel. Tem barreira que você vai, dá para morar lá dentro e ser feliz para sempre. Bonitinha, bem conservada, limpinha, né? Coisa mais linda, na verdade. E tem outras barreiras que não têm a mesma condição. Tem barreira que a gente está tendo que erguer com macaco, que ela, né? Tem barreira que está com o telhado que não está legal, tem barreira que está com iluminação com problemas, enfim, nós temos várias oportunidades. E esse é o trabalho que eu estou começando agora na Cidasc. Na semana que vem, nessa semana eu tenho a primeira reunião, é uma inovação, vamos dizer assim. Todo mês eu vou ter uma reunião virtual com os gestores das DRs, dos departamentos regionais, onde eu levarei pautas e onde eles trarão pautas também, porque comunicação é isso, é duas vias, não é uma só, né? E a que eu vou pedir, então, é que todos eles levantem as condições das suas barreiras. Pé no chão, não temos dinheiro sobrando, todo mundo
bem informado, sabe das condições do Brasil e do Estado. Mas aquilo que é necessário nós vamos priorizar. Os próprios gestores vão me dizer o que é prioritário e o que é urgente. Tudo é importante, mas nem tudo é urgente. Nós vamos começar pelo urgente e depois na perfumaria, né? Primeiro a gente conserta o telhado, depois a gente pinta a casa. E a ideia é dar melhor condição para os nossos colegas nas barreiras. Um problema que me desafia bastante é o acesso às barreiras. Eu fui em 2 que não estão nada bem. Então, o meu pensamento é como fazer esse acerto, né? Uma é BR, a outra é SC, a outra é municipal, e, enfim, há situações diferentes entre as barreiras. O primeiro momento que eu entendo é levantar todas as necessidades e pedir uma solução. Então, aqui são todas BRs, aqui são todas SCs, e pedir aos órgãos competentes tudo de uma vez, e não, eu digo sempre, pedir no atacado e não no varejo. Não ficar pedindo uma agora, 15 dias depois peço outra, daqui 1 mês e meio peço outra. Não, fazer uma força-tarefa para consertar, porque tem que começar consertando para depois manter. E essa é a maior dificuldade. Mas falamos aqui em projetos, eu estou focada em dar essa melhor condição, e também temos até escritórios regionais que não estão em condição adequada para representar o nosso trabalho no Estado, um trabalho que repercute no mundo. E nós vamos buscar isso com o governador Jorginho, o secretário Cleverson, o secretário Colato. Acredito que eles têm essa visão também, e é meu trabalho levar a eles essa visão. Professora, já deu tempo nesses 2 meses assim, de se inteirar do todo da companhia, ou ainda vai mais um período até que se possa organizar esse planejamento de gestão? Isso é uma pergunta capciosa sua, bem capciosa, né? Típica de um sindicato. Eu acho que nunca está acabado o trabalho, sabe? Acho que ele está sempre em construção. Quando eu achar que tiver acabado, está na hora de sair. Né? Está aqui o Cidade dizendo que eu estou certo. Se teus cabelos brancos, né, Cidade? Sabe que é assim. Então, para esse momento, é o que eu estou vislumbrando. Mas acredito que eu tenho muito mais a saber da Cidasc, e conforme for sabendo, eu vou trabalhando. Para este momento, o principal é isso, e quero chamar a atenção de um projeto que tem. Projeto não, já está em execução, né? Um trabalho que temos na Cidasc, Juan, faz favor, muito importante. Eu quero falar sobre ele, pessoal. É o programa de erradicação da brucelose e combate à tuberculose. São 2 doenças que passam para as pessoas pelos alimentos e pelo convívio com os animais, no caso da tuberculose. Evidentemente, os animais doentes, né? Não são todos. Mas onde estão os animais doentes? Só fazendo exame para saber. E a Cidasc faz esses exames. Então, a gente tem feito isso mais sob demanda, mas é preciso que se fale mais nesse assunto, porque Santa Catarina, com esse trabalho, já está conseguindo ser o melhor estado do país em índices de brucelose no seu rebanho e de tuberculose também. E como é que nós alcançamos isso? Da maneira mais difícil, mas da maneira correta, que é examinando e os animais positivos sendo sacrificados, porque o tratamento não é viável, e com isso tirando da convivência com as pessoas e produção de alimentos contaminados, e pagando indenização aos criadores. Nós tivemos problemas ano passado, porque fizemos bastante exames e, infelizmente, encontramos muitos animais positivos. Acabou o dinheiro
e nós ficamos em débito com os produtores. Ninguém quer isso, a SIDASC não quer, a Secretaria da Agricultura não quer, ninguém quer, o governador não quer. Mas, infelizmente, nós acabamos encontrando mais doença do que esperava, e quando você encontra, você precisa sacrificar. E com isso ficamos em débito. Mas no começo desse ano, o secretário Colato esteve com o governador Jorginho e já conseguiu o recurso para pôr em dia esse débito. Então, é só os trâmites, são os trâmites burocráticos e todo mundo vai receber. E para esse ano já fizemos o planejamento para que os exames sejam feitos e não falte dinheiro para indenizar. Porque é justo fazer o certo, mas é justo cumprir com o combinado, e o combinado é a indenização ao produtor. Outros estados, esses dias me apareceu uma autoridade me pedindo, por que Santa Catarina não vacina? O único estado da federação que não vacina para brucelose as fêmeas, né? Vamos vacinar. E aí eu fui explicar para ele que se eu vacinar, eu não tenho mais como saber se aquele animal tem brucelose ou é a vacina que está circulando no corpo dele, porque produz anticorpos, né? Produz defesas que são iguais ao animal que tem e produz, e a vacina produz a mesma. E aí, eu sacrifico ou deixo vivo quando fizer exame? Enfim, no final da conversa, ele entendeu que o procedimento que Santa Catarina adotou é o procedimento correto e é isso que está nos levando a alcançar o melhor resultado, ou seja, o rebanho do Brasil, do estado que menos tem brucelose, que menos tem tuberculose, é o de Santa Catarina. E se o rebanho tem menos, a produção está garantida, porque animal doente não produz bem. Inclusive a brucelose nem entra no cio, as fêmeas, né? Nem entram em cio para ficar prenhes e dá mais o gado de leite, e aí o gado de leite não dá leite se não criar, né? E é um círculo vicioso. E a tuberculose, você imagine num confinamento, numa criação de gado de corte, um animal tuberculoso, o tanto que passa para os demais. Sem falar nos tratadores que vão conviver, porque a tuberculose passa pelo ar, além da carne e do leite. Então, a gente com esse trabalho, é preciso que a comunidade catarinense, não só nós, funcionários, trabalhadores da SIDASC, todo mundo tem que saber esse trabalho que a SIDASC faz, que é, volto a dizer, saúde única. Ao cuidar da saúde dos animais, as pessoas estão sendo protegidas. Nós temos um trabalho, Daniel, que ali a gente fez todos os exames que já fez sobre brucelose e tuberculose. Surgiu um mapa aonde que deu positivo. E aí, cruzando com os dados da Secretaria da Saúde do Estado, onde que tem humanos com brucelose e tuberculose. E você sobrepõe os mapas, você vê que é os mesmos lugares. Então, qual é a conclusão? Estamos pegando via alimento, via manuseio. O homem do campo, ele costuma ajudar as fêmeas quando não conseguem criar, parir, né? Puxar o bezerro e tal. Nem sempre ele tem uma luva, ou essa luva rasga, e ele quer ajudar, e ele acaba se contaminando com os restos, né? Placenta, líquidos fetais. Ele vai limpar o nariz do bezerro para ele respirar, reagir. Isso é da vida do campo. Só que se essa fêmea tiver brucelose, é assim que pega. Também é assim que pega. Então, nós temos que falar, se dá que tem que falar mais nisso, porque isso é prevenção. Vai transmitindo. Deixa eu te falar, até nós tivemos casos, Juan, da gente detectar num animal a brucelose e a pessoa com muitos anos de doença reumatoide, reumatismo,
como identificamos no animal, recomendamos que as pessoas fizessem exame também da propriedade. E foi detectada brucelose nessa pessoa, que ao ser tratada, a pessoa curou o problema que a gente dizia, né? Dizia-se que era reumatismo. Acontece que se fala tão pouco em brucelose, que às vezes nem se lembra, não é lembrado de pedir o exame da brucelose nas pessoas, né? E a brucelose nas pessoas dá vários sintomas, mas um em especial muito forte é a dor nas articulações, que a gente chama de juntas, né? Dor nas juntas, dor nas articulações, dor muscular. E aí todo mundo põe naquele nome, é reumatismo. E vai tomar anti-inflamatório e para passar a dor, não vai passar, você está com uma bactéria no seu organismo, que é a brucelose. E o tratamento para o ser humano e para o animal é o mesmo tratamento, digamos, o mesmo tipo de remédio? É um tratamento similar, não é o mesmo, mas no animal você pode até tratar a doença, mas você vai ter problemas de fertilidade posteriores, então acaba não compensando, porque você precisa de um animal vivo, mas fértil, né? E no ser humano não tem esse problema Pode acontecer de dar brucelose no homem e ter problemas reprodutivos também, tá? Causa nos animais a orquite, que é uma infecção e inflamação no escroto, e também pode acontecer no homem. E pode ou não, há casos e casos, ter consequência na fertilidade. Não que vai ficar infértil, mas diminuir a fertilidade, né? Então, no animal que tem uma exploração comercial, não compensa ficar com um animal desse depois, né? Então, até que trate, ele está passando a doença para o restante do rebanho, tem um risco para as pessoas. Não é viável ficar com um animal doente na propriedade. É melhor você sacrificar, ser indenizado, com aquele dinheiro você compra outro saudável e o rebanho está protegido, e as pessoas também, né? Já as pessoas, a análise que é feita é outra, né? Tem tratamento, não é difícil, muitas pessoas, todas as pessoas se curam da brucelose, desde que diagnosticado e feito o tratamento, né? Então, esse é um programa muito importante, que hoje já acontece. Para vocês terem uma ideia, existe um aparelho que é de ponta no mundo em tecnologia para diagnóstico de brucelose. Em Santa Catarina só existe um aparelho, é o da Cidasc, de Chapecó. Então, um exame feito pela Cidasc de Chapecó pode ser aceito no mundo inteiro, porque é a tecnologia maior que existe, de fluxo de polarização. Só nós temos. Está à nossa disposição. Tudo isso que eu falei sobre brucelose e tuberculose. Nossos profissionais fazem e aplicam as tuberculinas nas propriedades, voltam para fazer a medição e dar o diagnóstico. Nós temos laboratório para isso. Até queria contar, o presidente Getúlio fez um trabalho excelente com os colegas de lá, a Madeleine e o César, da Cidasc. Eles puxaram um trabalho lá com o prefeito, a Secretaria da Agricultura, e fizeram uma parceria com o Sebrae, e certificaram 58 propriedades leiteiras de lá, livres de tuberculose e brucelose. Então, se você quiser comer nata, se você quiser tomar um leitinho no Camargo, que é direto no café, se você quiser comer uma carne mal passada, talvez no café, na caneca, né? Canequinha, direto Esse seria um rebanho com mais garantias. Ainda assim, tem que pensar que existe toxoplasmose, algumas outras coisas a mais. Mas, com certeza, brucelose e tuberculose naquele rebanho você não pega. Como seria bom se todo o nosso rebanho pudesse ser assim, né? Existe um trabalho disponível na Cidasc. Procure o veterinário, né? Indique para procurar,
e o trabalho será feito. A análise é feita nos nossos laboratórios e as prefeituras, né, como fez o presidente Getúlio, fez um convênio com o Sebrae participou com 70% dos custos. A prefeitura mais 15%. E sobrou 15% dos custos para o produtor rural, que eu acho justo também que ele divida isso, né? Porque no final ele vai ganhar com isso, né? Em qualidade, o produto dele é chancelado, o produto dele é melhor que os demais que não são testados. E eu, se eu morasse mais pertinho lá, eu consumiria, queria saber o nome de cada um desses e comprar, porque é saúde, né, pessoal? É alimento com saúde, e esse é o nosso papel. Eu não tinha essa informação, desconhecia que o nome da canequinha branca que tira o leite do apoio ali era o meu sobrenome, Camargo. Diz que foi... Camargo, pessoal, que está lá na propriedade, não sou eu, é a latinha. O Camargo, acho que foi em sua homenagem até, diz que foi. Ou recebeu o nome em homenagem a essa tradição. É o Camargo. Vamos rapidinho para o intervalo com as orientações do nosso jurídico. No próximo bloco, nós queremos voltar com perguntas relacionadas à infraestrutura e à estrutura da companhia. E também um pouco sobre a campanha salarial 2023. Fica com o nosso jurídico as dicas sobre a aposentadoria, a revisão da aposentadoria para aqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. www.sindaspsc.org.br, o nosso site, todas as informações que dizem respeito à revisão da vida toda, pode acessar a partir do site. Está lá também a ficha de sócio e sócia. Seja sócio e sócia do Sindasp, uma carta aí de convênios enorme, uma das maiores redes de convênios do país, nosso sindicato te oferece. Também toda a assistência jurídica, não só para as questões previdenciárias de aposentadoria ou trabalhista, mas quem é sócio ou sócia do Sindasp recebe da nossa assessoria jurídica a defesa em qualquer esfera, administrativa, civil, criminal, enfim. Muitos precisam, né, daqueles inventários para sucessão rural. Procura o Sindasp. Nós temos uma assessoria que te ajuda nisso também. Vamos retomar o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo, e por isso eu chamei de professora, porque tem essa dicotomia entre presidente e presidenta. Né? No feminino eu tendo a dizer presidenta, mas várias vezes fui questionada aí pelo colega Casoni, que diz não é presidenta, ela quer ser chamada de presidente. Ok, sem problemas, por isso não tiro nenhum nem outro, é que nem meu nome, é Alan ou Alan, não sei, a dúvida é tua. Né? Eu vou chamar então de professora para não me comprometer nessa aí. Daniel, vamos lá conversar com a professora sobre a infraestrutura. Uma das questões que nós apontamos aqui para essa conversa foi tentar compreender essa barreira sanitária que a Sindasp faz, não só essa barreira, mas esse senso de proteção que impede tanto que as doenças entrem, mas que também garante a Santa Catarina um status de excelência em fiscalização, uma série de garantias aí sanitárias. Para isso, né, são fundamentais o trabalho dos barreiristas, das unidades, mas a gente ainda tem preocupações em algumas localidades onde isso ainda não chegou. Um exemplo desses é ali em Chapecó, Águas de Chapecó, divisa com Alpestre, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul,
né, que também é uma entrada que ainda não é uma barreira, outras situações assim. Então, vamos conversar sobre isso? O Daniel também tem questões nessa área? É sobre as estruturas, né, nas barreiras, a presidente até já colocou que está fazendo esse levantamento, então o pessoal, nossos colegas aí que trabalham todos os dias nas barreiras sanitárias, sabem bem da realidade, né, presidente? Então procure o seu gestor na região que vai estar sendo feito esse levantamento, como a presidente falou, vão tentar fazer por atacado aí, para ver se a gente consegue resolver de uma vez por todas essas questões de problemas de estruturas. E junto com essa questão da estrutura, como foi falado, a questão. Eu gostei ela já deu um hashtag Fica a Dica para nós aqui, ela já deixou quicando aqui até um quadro que a gente pode até amadurecer daqui a pouco, o Mito ou Verdade. Eu gostei desse nome, tá? Então, inclusive, tem algumas, eu acho que vai dar uma série de programas. Eu gostei muito de conversar com a presidente, a gente vai amadurecer essas ideias dentro do Mito e Verdade. Tem essas questões também a pergunta que eu faço é em relação ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que agora também são áreas livres também de Rio Grande e Paraná. Paraná, desculpa, muito obrigado. Paraná e Rio Grande do Sul também são livres de febre aftosa. E a questão das barreiras sanitárias. Alguns dizem que inclusive vai até acabar a fiscalização nas barreiras sanitárias, outros dizem que não, que agora que tem que intensificar essa questão da fiscalização nas barreiras. Então já começamos, além da estrutura, a questão do mito ou verdade. Com essa nova realidade, o que muda nas barreiras sanitárias? Essa é uma pergunta que vem com frequência. E para uns a expectativa de que saiam as barreiras e para outros de que aumentem. Então, qualquer resposta que eu dê não vai satisfazer a todos, mas a minha resposta é técnica. E, tecnicamente, como médica veterinária, eu vou dizer para vocês, nós precisamos das barreiras. Tá? Nós precisamos das barreiras que temos, porque elas estão estrategicamente colocadas em relação aos corredores sanitários, que são aquelas vias que a gente deu como direcionamento para cruzar do sul para Paraná, né, do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, do Paraná, e que, fazendo o transporte por essas vias, nós conseguimos garantir. Nós não pretendemos ampliar, não de imediato, não tem elementos técnicos para ampliar, mas também posso, talvez, vir a reduzir uma ou outra, que são barreiras que estão, por exemplo, aconteceu com a do Mirante, na região de Lages, era uma barreira entre duas barreiras, ficava uma terceira. Então, ela ficava um tanto quanto repetitiva, né? Eu estou fiscalizando o que já foi fiscalizado. Tinha uma na entrada, uma no meio e uma na saída. Eu remanejo esse pessoal e coloco numa ponta, né? Mas as barreiras continuam sendo necessárias. Eu volto a dizer, Paraná e Rio Grande do Sul conseguiram o mesmo status que Santa Catarina para a febre aftosa. E as demais? Mas e as demais doenças? Se o nosso mundo fosse só febre aftosa, seria bem mais fácil, né? Mas não é, gente. Nós tivemos no ano passado 1,2, 1,4 bilhões de dólares relacionados à exportação de carne suína. E que não é só febre aftosa. Estou falando de peste suína clássica. Né? E nós somos livres de peste suína clássica. É bobear e entrar. E assim, a gente tem divisa com a gente, e o Rio Grande do Sul, e o Paraná tem divisa com outros países. E aí, quem é que vai cuidar disso? Não tem... Por muitos anos ainda, enquanto o país estiver ainda sendo desafiado para alguns controles que já conseguimos no Sul, os países ao nosso redor que fazem divisa estiverem vulneráveis, nós não podemos abaixar a guarda, não dá para abaixar a guarda. Porque para perder é rapidinho. A febre aftosa foram quantos anos? 30 anos? Dos nossos veterinários hoje aposentados aí, trabalhando para conseguir dar o passo a passo, né?
para chegar ao que estamos hoje, mas para perder, te digo que em 6 meses a gente perde. Talvez não leve isso tudo, né? Talvez nem leve isso. Essa coisa dentro da sociedade, né? Dentro da política, assim, é muito demorado conquistar, fazer as coisas, né? E para perder, para botar tudo a perder, é muito rápido, né? Sim. Um programa, um projeto. É muito rápido. Então, ao invés de pensar em tirar, nós temos que pensar em melhorar, trabalhar com inteligência. Então, nossas barreiras, a gente está com um projeto aí já em andamento, que é a colocação de câmeras OCR, e trabalhar junto com a polícia no acompanhamento do trânsito nas barreiras. É um sistema de inteligência bem pensado, feito em conjunto, para a gente atuar com mais eficácia, além do que já tem, que são os olhos, as pernas, os braços, né? A cabeça e o coração dos nossos barreiristas que estão lá diariamente cuidando de tudo isso. E cuidam com um carinho espetacular. Eu posso dizer porque eu vou lá para ver. E vejo os resultados e sei que não é da boca para fora, que a gente sabe medir as coisas já nessa altura da vida, não tudo, mas bastante. Professora, aproveitando que a senhora falou dos nossos barreiristas, das nossas barreiristas, tem uma pergunta relacionada ao plano de cargos e salários. Há estudos para atualização do plano de cargos e salários? Sim, o plano de cargos e salários, na verdade, pelo regimento, ele já teria que ter sido revisto, né? Bem antes de eu chegar na cidade. Ele é de 2017, se não me falha a memória, que andei lendo todos os documentos da empresa, agora alguns números às vezes me fogem, ou 16 ou 17. Ele entrou em vigor em 17. Ah, então ainda estou bem. 1º de janeiro de 17. Então, estou bem. 2 anos depois, ele teria que ter sido revisto. Por algum motivo, não foi. Depois, 2 anos depois, não foi porque veio a pandemia e estava tudo parado e as pessoas não podiam se encontrar para discutir, enfim, não sou eu que vou justificar, não fiz parte disso, também não foi. Então, nós temos o PCCS engatilhado, que também está com o diretor institucional, para levar adiante, obviamente, comigo. E por que ele? Porque o diretor institucional é eleito pelos colaboradores para exatamente as causas dos colaboradores, né, diretamente. Então, junto com o departamento de pessoal, ele foi revisado e ele está, na verdade, já teria sido apresentado ao Conselho de Administração, porque o próximo passo é levar para o Conselho aprovar. Só que com a mudança de governo, também mudou o Conselho. E até todos os procedimentos serem feitos de substituição, e é uma parte documental bem extensa, tem primeiro o comitê de elegibilidade, daí se falta um documento, tem que buscar outro, esse não aprova, tem que outra pessoa, todo esse processo. Agora nós já temos o conselho novo, né? O presidente é o nosso secretário Colato, e novos conselheiros. Então, a primeira reunião já foi marcada, daí foi desmarcada, porque justamente um conselheiro que foi indicado acabou não tendo toda a documentação, então não pôde assumir, tivemos que buscar outro conselheiro, começar a documentação de novo, né? Mas, senão, já era para ter ocorrido essa reunião. Acredito que na primeira reunião, por já ser abril, a gente consiga já tratar isso, embora a pauta vai ser extensa, porque é a primeira com o novo conselho. Então, o novo conselho tem que explicar toda essa história, de onde veio, por que só agora. Talvez os números propostos ali, a princípio, assustem. Ah, mas tudo isso, né? Mas por quê? Tem que explicar a história, isso é desde 2016, né? Então, tem que fazer é melhor a gente fazer um trabalho paciente, esclarecedor, do que jogar na mesa sem ter o histórico todo,
assustar o conselho com as contas e, de repente, causar uma impressão diferente daquela que a gente espera, tá? Mas a gente tem consciência de tudo isso, sabe da história, vai contar toda essa história para o conselho, e a gente entende que o que é regulamentar é o que vale. Apesar de uma coisa, que o nosso diretor institucional da cidade, ele vem do outro governo, né? Ele pode melhor orientar, né? Sim, sim. Dá Ele, uma melhor, que já vem do outro governo. sim, ele conhece toda a história, né? Justamente. E o Não, problema é agilizar um pouco mais. Que eu acho que o governo deveria fazer o quê? Não, vocês têm razão, vocês têm direito. Só que agora, então, vamos sentar todos, vamos ver de onde vamos achar esse recurso, isso, aqui, mas isso aqui. Não. Aí vem sempre aquela mesma ladainha de secretário dizendo aquela palavrinha. Temos que enxugar a máquina. A saúde financeira, sempre aquela mesma ladainha. Então, assim, ó, como o nosso diretor lá, institucional, ele já vem com... Acho que o estudo já está pronto. Já. Só falta agora, talvez, algum ajuste, alguma coisa. Uhum. Né? Até para facilitar para a nossa presidente, Sérgio, não é? Tá bom. Presidente. Presidente, porque é um nome que independe de sexo, né? Se é Não tem feminino. gênero, né? Termina em E. Presidente. Não é presidente nem presidenta, é presidente. Exato, e não é isso que está em julgamento quando estamos falando de trabalho, né? Sim. Então, assim, ó, ele vai estar comigo, Marcos, né? Toda essa empreitada, porque, na verdade, foi ele que dividiu comigo, porque ele que me instruiu a respeito do assunto, né? Ele está aí desde o início, e ele é parte interessada, inclusive, Sim. né? O que eu quero é meus colaboradores satisfeitos. Agora, se o governo está com dinheiro agora ou depois, isso eu não sei, não posso falar por eles, né? O que a mim compete e eu farei é levar a quem tem que levar para tomar uma decisão. Se ficou parado em outro tempo, não me diz respeito e eu não discuto o passado. Mas daqui para frente é comigo. Não sou eu que vou te dar a resposta, né? Porque eu não tenho a chave do cofre. Mas dentro das condições, certamente será feito aquilo que eu te disse. O que é de lei, não precisa nem discussão. Não, eu quero aqui, inclusive, reiterar o seguinte: não é que eu estou ocupando o nosso diretor institucional. Ao contrário, ele é uma pessoa muito sensata. A gente percebe que ele é uma pessoa muito sensata. Só que o governo tem que ver que esse estudo já foi feito, é só aperfeiçoar. Eu não estou dizendo a presidente da cidade, não estou dizendo o secretário da Agricultura, o governo em si do Estado, tá? O pessoal já foi feito estudo, tá? Então agora vamos... Tanto o SIDASC quanto o EPAGRE, quanto o SEASA, né? Então, no caso, a Santu já está morta, né? Então, o governo do Estado tem que se mobilizar. Sim. Tá? Olha o que você nos disse sobre cidade. Eu tomei uma aula aqui fenomenal. Eu acho agora que, através do nosso podcast, uma parte da sociedade, através do SINASP, vai saber melhor. Inclusive, são coisas que a sociedade não sabe. O que você nos disse. Eu não sabia, muitas coisas aí eu não sabia. Tenho certeza que o nosso companheiro aqui também não sabia. Né? Então, assim, a sociedade tem que saber disso. Até porque, para melhor valorizar a instituição SIDASC. Perfeitamente. O Cidade fez a autopropaganda que eu queria fazer. Nós já estamos chegando à nossa 1 hora de programa. Já? Deixa o like aqui embaixo. Deixa o like. Para. Mas eu queria ficar mais. Ô, Alain, já está me cortando. Não. Alain, só queria fazer uma pergunta para você. Que a nossa presidente falou que ficou 10 anos a 8,30.
Você, como bom gaúcho, sabe onde é que fica a Rua 30? É perto do Arroio 31 e antes e depois do 29. É depois do 29, isso mesmo. Mas Daniel, vamos aproveitar esse restinho de programa aí para falar de campanha salarial, de salário, né? sim, até porque, agora eu também tinha algumas outras perguntas, tem a influenza, né, que a gente tem que falar, mas de repente fica o convite para a gente depois fazer mais uma falinha direcionada na questão desses trabalhos da Cidasc, que como a Cidade falou, a gente tem que reforçar na sociedade. O trabalho desenvolvido pela companhia, como foi falado aqui, eu já falei em outras vezes, outras situações nessa mesma bancada, eu não me preocupo em ir no supermercado e comprar uma carne, porque eu sei que tem gente que faz esse trabalho de fiscalização, de orientação, e como o presidente falou, não é para lá para cobrar, para fiscalizar, não, é para fazer, para efetivamente garantir a saúde de um meio ambiente, esse ambiente total, né? Não só a questão animal, mas a questão humana também. Então, só que o tempo é curto, o Alan já me cortou, diz ele que no passando de 1 hora o pessoal não assiste, então vamos fechar numa hora, mas a gente tem que aproveitar também a questão da campanha salarial, né? A expectativa, a gente já protocolou as pautas, a Cidasc já conversou entre o grupo de direção, né, tá na Secretaria da Agricultura, e temos algumas perspectivas. A gente esteve conversando com o Colato na semana passada, vamos voltar a conversar com o secretário na semana que vem. E como é que está, que situação que está a nossa questão da nossa campanha? Olha, está bem encaminhada. Eu, particularmente, li todo o pleito, né? Discuti também, participei das discussões lá. E na última semana, como eu não estava aqui, né, eu estive na regional de Videira, de Joaçaba, de Campos Novos e nas barreiras de lá. Apenas participei pelas mídias, né, com o meu time, pela internet. Mas eu vejo, assim, bons avanços, tá? Opa! Eu vi coisas bem positivas ali. Certamente que nem tudo se consegue, né? Mas a gente vai avançando, né? Ano que vem volta o sindicato com mais pleitos, mas nós vamos ter avanços, sim. Em relação ao PCCS, o governo não se posicionou ainda, a cidade, porque eu não levei ainda ele, né? Nós temos que passar primeiro pelo conselho, depois vai ao governador. Então, ele não sabe ainda sobre o PCCS. Primeiro passa pelo conselho administrativo da Cidasc, né? Que é esse da próxima reunião, que eu espero que a gente consiga chegar nessa pauta. Mas, de novo, o conselho tem uma presidência e nós vamos seguindo o rol de pautas, né, que ele traz para nós. Mas esse é o fluxo. Primeiro o conselho, o presidente é o nosso secretário, e depois do conselho, então, vai para a PGE e aí chega no governo. Tá? Já tem data da reunião do conselho agendada? Acho que eu sei que a IPAGRE é dia 19. A nossa... Não, desculpa, dia 22 agora, se não. A nossa está para o dia 27 ou 28. Estou sem um calendário. 27, segunda-feira. Mas já está para agora, para a semana que vem, então? Sim. Semana que vem. É a nossa intenção. Aí tem que fechar com os novos conselheiros, porque os anteriores eles já diziam para nós qual era a agenda, a última semana do mês, ou a última quinta-feira. Uhum. E com esses, por ser novo, ainda não temos alguns alinhamentos. Mas tá estourando aí. Tá? E aí, então, a gente já pede para que, pelo menos, a questão da escala, já pede um apoio para o pessoal lá do conselho, para a gente conseguir resolver de uma vez por todas essa pendência que vem. Eu sei que não é, Diego, caiu no seu colo, né? Tá entrando agora essa bomba, mas caiu muita coisa. Muita coisa, né? Só que essa questão a gente já está lidando com ela há mais de uma década, né? Já desde 2010 que a gente está aqui com essa questão. Eu vou te dizer uma coisa, Daniel. Eu vou te responder sim ou não, mas parado não vai ficar, porque não é meu perfil. Já é bom começo. Um avanço, né? Um avanço mesmo. 10 anos sem resposta, agora teremos uma resposta, pelo menos esse é o compromisso. Primeira vez que um presidente, uma empresa, vem... Isso eu vou destacar, e
E vou agradecer, antes de encerrar, como falou, né, presidente, agradeço de Danielzinho, coração. dá tempo de mais uma? Dá tempo Dá de mais tempo? uma? Damos. Nossa. Vamos falar sobre essa questão que é a preocupação do pessoal com a influenza aviária. Tenho uma pergunta aqui que vem Vontade. lá do nosso coordenador, o Casuni, outros coordenadores que são ligados à SIDASC, sobre há uma estratégia em comum com o Ministério da Agricultura para que haja um plano de combate à entrada da influenza. E em relação aos funcionários, há um plano de capacitação e formação para que eles possam estar atuando nessa frente aí também? Sim, é uma pergunta que me surpreendeu um pouco, porque o Ministério sempre esteve junto no controle da influenza aviária no Brasil. É um programa nacional, né? Não é só Santa Catarina, que por ser nacional tem origem no Ministério da Agricultura, né? Então, nós sempre fizemos o controle. Como é que a SIDASC trabalha no controle dessa doença junto com o Ministério? Porque eles também fazem. O Ministério determina uma amostragem que a SIDASC precisa coletar em aves silvestres de subsistência e comerciais. Quando a gente vai coletar o líquido da traqueia, o resíduo na cloaca, coleta mesmo de amostra para exame, a gente faz isso sempre, há muito tempo. E essas coletas vão para o laboratório para a gente saber se existe vírus circulante no ambiente, né? E, graças a Deus, ele nunca apareceu. Esse trabalho sempre teve e sempre foi junto com o Ministério da Agricultura, né? Tudo é feito junto. Ano passado, no Brasil, foram feitas mais de 40 mil análises de influenza aviária e não encontramos o vírus circulando. Então, esse é um trabalho feito junto com o Ministério da Agricultura. Agora que estamos com o risco tão próximo, nós temos a fiscalização em aeroportos, que o Ministério faz. Nós temos na aduana, lá em Dionísio Cerqueira, nós fazemos junto com o Ministério. A análise, quando existe uma suspeita, a SIDASC é chamada, notificada, é o termo, né? A SIDASC vai até 12 horas, vai até a propriedade e examina as aves, clinicamente, somos médicos, e se necessário, se entendermos que é necessário, coletamos amostras. Essas análises são feitas em laboratório do Ministério da Agricultura, em São Paulo. Só lá pode ser feita essa análise. Então, o Ministério está junto em todo esse trabalho o tempo inteiro, né? É um trabalho mesmo de Estado e federal. A outra pergunta era? Não, era da influenza, né? Não, tinha mais uma pergunta na pergunta que foi feita do Casuni. A questão da capacitação dos servidores. Isso mesmo. Bom, a capacitação, ela foi feita em várias formas, né? Para os barreiristas foi online. Então, porque os cuidados do barreirista, veja bem, essa é uma doença que chegou aqui na América Latina voando, né? O barreirista, ele vai fazer uma parte do controle, mas ele não consegue fazer tudo, obviamente, né? Porém, o que ele tem que olhar, né? Ele tem que olhar a questão de aves vivas, transporte de aves vivas, se tem procedência e o mesmo que ele já faz para outras doenças vai valer também, né, as documentações que ele cuida, vai valer também para a influenza aviária. Se é clandestina, não sei de onde vem, ninguém olhou para mandar para cá. Se vier da Argentina, já pensou, né? Porque a Argentina está com muitos focos lá, mais de 100, em aves silvestres, de subsistência e comerciais. Então, esse cuidado o barreirista faz. E, para esses detalhes, foi tratado por videoconferência. Já para os médicos veterinários que atendem a notificações, então, a cidade encontra uma ave silvestre, algumas aves em situação de doença suspeita, não toca, chama a SIDASC. Em 12 horas, a SIDASC chega no local
no máximo em 12 horas, para fazer análise clínica e, se for o caso, fazer a coleta, a necrópsia das aves e a coleta dos órgãos. O médico veterinário sabe que para cada doença é uma forma de coleta, são órgãos específicos e conservação também própria para cada doença. Então, no trabalho junto com a Embrapa, nossos médicos veterinários, eles foram reciclados no treinamento, quanto à técnica de necrópsia, quanto aos órgãos que tem que coletar, qual o meio conservante, como fazer o envio para que a amostra chegue fidedigna ao laboratório de referência. Então, eu mesma, para a comunidade, não sei quantas vezes eu já falei sobre influenza aviária e continuarei falando. O diretor de defesa, o Diego, também tem feito inúmeras explanações nos mais diversos focos. Nós estivemos na Alesc, inclusive, com a Secretaria da Agricultura, na Alesc, falando sobre isso. O governador nos chamou, e ele, o SESC, FAESC, FETAESC, Sindicarne, Defesa Civil, Ministério da Agricultura, Instituto de Meio Ambiente, Polícia Militar, Polícia Civil, e eu vou esquecer mais alguém, mas estava todo mundo lá. Nós fizemos também uma apresentação bem didática sobre o que era, sobre o impacto econômico e o que nós precisávamos para o controle dessa doença. E conseguimos recursos. O governador nos liberou recursos suficientes para a gente conter um surto que não vai acontecer, né, pessoal? Está todo mundo aí torcendo para isso, mas é fato que nós estamos bem vulneráveis no sentido de que está muito próximo. Porém, por que só não deu no Brasil até agora? Paraguai também não, mas todos os outros países já deu. A nossa avicultura, ela tem procedimentos que nós chamamos de biosseguridade muito bons. Nós temos como perigo uma grande concentração de aves num pequeno espaço, né, que é Santa Catarina. Então, criações confinadas. Um surto seria bem problemático. Vocês imaginem um foco numa granja, todas as aves precisam ser sacrificadas, mais 3 quilômetros de raio dessa propriedade sacrifica também, e nos outros 7 quilômetros as aves têm que ser testadas e se positivarem. Começa de novo, mais 3 quilômetros, mais um foco, e assim vai. Num estado pequeno, com pequenas propriedades e aves na quantidade confinada que nós temos, a gente pode imaginar o impacto econômico, né? Ano passado foram 2 bilhões de dólares do negócio da avicultura de exportação. Então, o impacto social é gigantesco. E para o Estado, né? De modo que os treinamentos necessários foram feitos e continuam sendo feitos. E uma coisa tem que ficar clara: nunca mais viveremos na paz que vivemos até agora sobre a influenza aviária. Porque as aves que trouxeram, as aves migratórias para o sul do mundo, né, estão voltando para o norte, lá na América do Norte, que lá agora vai esquentar e aqui frio. Então, elas fazem movimento de volta, mas isso não quer dizer que vão com elas todos os vírus. Elas podem ter deixado em aves daqui, elas podem ter deixado na água, no solo, e nós vamos viver agora sempre com o fantasma por perto. O que eu digo? Barreiristas, atenção com as aves vivas. Não passa pela carne, não passa pelos ovos, mas a ave viva traz. Nós, dos frigoríficos, que fazemos a inspeção, atenção com a procedência dessas aves. O Estado suspendeu os torneios, os campeonatos de aves ornamentais e silvestres. Em um determinado momento vai voltar, quando o risco diminuir, porém, mais do que nunca, os cuidados
precisam ser mantidos pelas associações. Aves soltas, essas aves de subsistência que a gente tem em casa, né, são muito expostas aos perigos, são as mais expostas, né? Então, daqui para frente, gente, cuidado com a água, com o alimento, sempre foi necessário, agora mais do que nunca, né? E educação sanitária é a palavra. Lá no começo, vocês me pediram palavras-chave, né? Educação sanitária. Povo instruído resiste mais. É o mesmo que acontece com o sindicato, não é assim? O povo instruído resiste mais, tem força. E a nossa economia vai resistir enquanto o nosso povo estiver instruído e seguindo as instruções. A biosseguridade nas propriedades, trocar sapato, trocar roupa para entrar no aviário, cercar, manter essa cerca em boa condição, as telas dos aviários que realmente estejam íntegras, fechamento dos beirais, porque é por onde entram outras aves, vão tentar comer lá dentro. Nos silos de ração, aquele restinho que fica embaixo tem que ser recolhido, porque as aves silvestres vêm se alimentar ali. Aí depois se sapateia ali para pegar a ração, que entra para dentro do aviário, sem trocar o calçado, você levou para dentro o que veio de fora. Né? Então, é assim, são coisas muito simples. Tratar a água, existe o tratamento, existe a dosagem certa, a água que vai para as aves, trate, faça do jeito certo. Não é mais ou menos, que mais ou menos nunca é mais, é sempre menos, não funciona. Ou é certo ou não tratou. Cobre a caixa d'água, tem tampa que é para cobrir, porque o que cai lá dentro contamina. E são coisas muito simples, e que é isso que está segurando a nossa avicultura. Coisa que em países ao redor não tem essa biosseguridade. E tomou conta. Muito Daniel, Sempre uma aula. Sempre uma aula. Cidasp Podcast é a aula do sábado. Se perdeu a aula, ainda dá para retomar assistindo no canal do YouTube. Mas é sempre uma aula. Estou convencido disso, né, Daniel? Nós Com estamos... certeza. Olá. Não indiferente às pessoas que passam muito... programas de ensino, né? Passando num canal aberto dele. Alan, só um minutinho. Só vou... A nossa PhD aqui estava falando em aves, né? Aí até anotei aqui, você já respondeu. Aves migratórias. Sim. Eu trabalhei com uma grande bióloga, aliás, uma das maiores da América do Sul, se não for melhor. Hoje, antiga Fátima. E foi feito um estudo tal. E você tem razão de falar da Argentina. Agora, eu montei o quebra-cabeça. A maioria, 90% das aves migratórias que passam por Santa Catarina, pelo litoral, vem da Patagônia. Sim. Da Argentina. Uhum. Tá? Tanto que em Laguna, há uns anos atrás, queriam fazer 88 eólicas, usinas eólicas. E ela foi lá fazer um levantamento e ela só liberou 8, por causa do problema do trânsito, digamos, da rota das aves migratórias, porque o prejudicar, inclusive. É isso mesmo. Tá? Então, venha. Tudo fecha, né, cidade? Tudo fecha. É isso mesmo. Essa é uma preocupação que todos têm, né, em relação a não só garantir que a natureza ela se mantenha sob o equilíbrio, e toda vez que ela é desequilibrada a gente pena com alguma doença, algum descontrole, mas também a garantia de que a produção e a convivência dos animais, enfim, possam ser também garantidas. A Cidasc é excelência. Olha, das que eu conheço, raras têm um grau de excelência como a nossa companhia. Parabéns, presidente, pela condução da companhia, parabéns a todos e todas que trabalham na companhia. Nós vamos ter ainda muita oportunidade para tratar de temas da Cidasc. Aliás, não tem programa que a gente faça aqui, tanto o Cidasp Informa como os nossos podcasts, que em algum momento
a SIDASC não seja fundamental, né, nos nossos assuntos aqui. Daniel, queria te dar a oportunidade aí de uma última pergunta e depois agradecer nossa professora, presidente da SIDASC. 1h25, cara. Que outra pergunta, cara, para encerrar. É isso aí. Primeiro, não, então, para encerrar mesmo, não, senão depois aí me cobra, né? Mas, senhor presidente, em nome do Sindasp, presidente Celes, em nome do Sindasp, eu queria agradecer de coração, é um momento histórico, como a gente falou no início do programa, geralmente nós vamos, enquanto sindicato das empresas, nós vamos até a secretaria, essa quebra de paradigmas já rompe algumas barreiras, então, assim, não vai ser... Claro que a gente... Eu não rompe as barreiras da SIDASC. Das barreiras, não, essa ninguém rompe, lá eu garanto, aquela turma lá é porreta. Mas, assim, a gente rompe algumas barreiras no sentido de paradigmas e mostra que realmente existe esse respeito mútuo. É claro que vai ter momentos de conflitos, que é natural, é do jogo, né? Então isso faz parte, mas muito obrigado pela aula também, né? Porque a gente aprendeu bastante, né, em relação ao próprio podcast. Fica o convite também, esse estúdio que a gente tem aqui à disposição também da SIDASC, também do Serviço Público de Santa Catarina, porque a gente até também pertence a ele, então Serviço Público de uma maneira geral, né, que não só apenas a SIDASC, mas nós como Sindasp também fizemos parte desse sistema que é a Sociedade Catarinense. Então, de coração, muito obrigado pela participação, pela aula. E, pessoal, começamos bem o nosso sábado, né? Então, agora é só saborear esse podcast que está muito legal. Eu garanto que vai dar bastante repercussão, porque a gente aprendeu bastante, né, Cidade? Aprendemos bastante agora nessa conversa. Então, muito obrigado. Pessoal, um forte abraço, um bom resto de semana, bom final de semana e boa semana para todos. E sindicato é cada um de nós. Um forte abraço. Presidente Celes, obrigado pela participação conosco aqui. Eu que agradeço, pessoal, em nome de vocês mesmos, né? As pessoas da SIDASC, nós todos. Agradeço, vou dizer então em nome do governador Jorginho, porque foi a pessoa que acreditou em mim, né? Para esse trabalho, eu sou grata de fato, e eu trago a minha vida profissional para dentro da SIDASC com a esperança de poder agregar para vocês e para mim também. Estar com o sindicato acho justo, acho correto, acho até obrigatório da minha parte, e o meu desejo é que haja sempre diálogo entre nós. Há poucos dias eu vi que por 2 dias de atraso houve uma mobilização, eu fiquei um pouco impactada com isso. Eu espero que as nossas relações sejam de um diálogo forte, de credibilidade entre todas as partes, sabe? Porque está todo mundo trabalhando pelo melhor, né? E agradeço o espaço de poder falar as coisas que aprendi. E há muitos profissionais muito bons na SIDASC à disposição, agrônomos, veterinários, técnicos em agropecuária e mesmo o pessoal da atividade e meio. Me ajudem a mostrar essa SIDASC do bem, porque muitas vezes é explorado sempre aquela parte da fiscalização, da cobrança da multa, da taxa, do sacrifício do animal, mas o que tem que vir junto é toda a história do caso. Por que se chegou a isso, né? E tantos casos de consultoria, de ajuda, de empreendedorismo que a gente viabiliza. Hoje, agora, nesse momento, tem mais de 500 estabelecimentos funcionando porque a SIDASC viabilizou o negócio, que são os CIE, os CISB, o selo de conformidade, o selo arte. Então, isso precisa ser visto. O que nós falamos de saúde pública, tuberculose, brucelose, os controles, isso precisa ser falado. A educação na escola, com o sanitarista júnior, nas crianças, o trabalho, são mais de 4.000 crianças hoje envolvidas num trabalho que a SIDASC faz, também os profissionais da SIDASC capacitam professores, vão lá, fazem atividade no campo. O sanitarista acadêmico, estamos também dentro de universidade capacitando as pessoas, porque os profissionais que saem para atuar
muitas vezes dentro de um estado que é excelente em defesa sanitária, animal e vegetal. Então, eles têm que sair já caminhando, tem que entrar no jogo jogando, porque não dá tempo de ficar aprendendo, como falamos, para conquistar demora, para perder é para já. Então, estamos tentando abraçar todo esse caminho, estamos no Sindasp, estaremos onde for necessário para levar a SIDASC, essa SIDASC boa, a Secretaria da Agricultura do Estado, que quer fazer, como diz o Jorginho, um governo onde todos possam crescer. Com a coordenação técnica dos trabalhos do meu querido amigo Juan Carvalho, participação também do nosso querido Norberto Cidade. Queria agradecer ao Daniel, professora Séries, presidente da SIDASC, a todos e todas que acompanharam o SIDASC Podcast na manhã de hoje. Muito obrigado. Não deixa de curtir o nosso conteúdo e deixar os comentários. Nós vamos, com carinho, responder a cada um e a cada uma nos comentários aqui no nosso canal. Te inscreve no canal do YouTube do Sindicato, é a forma mais rápida de comunicação entre nós, com qualidade. Também segue o Sindasp nas redes sociais, nós estamos presentes no Facebook, no Instagram e no TikTok. Rádio Planeta Ilha, Rádio Web Planeta Ilha, à tua disposição também, só acessar as redes sociais da Planeta Ilha. Também tem o QR Code para baixar o aplicativo, não deixa de baixar o aplicativo, tanto da Planeta Ilha quanto do nosso sindicato. O Sindasp tem um aplicativo próprio, vai lá na Play Store, tu que é sócio do sindicato, baixa o aplicativo. Além de toda a gestão dos convênios, relação com o sindicato, ainda acompanha 24 horas a programação da Rádio Web Planeta Ilha. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Sindasp Podcast. Sindasp, sindicato é cada um de nós.